Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos para mais um momento do Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Mentalizar Jesus. Jesus, a Ti oferecemos os nossos melhores pensamentos. Estamos sofridos, mas cheios de fé. Vemo-te com veste humilde, os longos cabelos repartidos ao meio e caídos aos ombros, a fronte sábia, os olhos voltados para dentro de nós, com uma expressão de divindade. Do teu coração e mãos saem luzes que se projetam sobre o nosso peito, trazendo-nos força alentadora. Assim, te mentalizamos, adquirindo coragem, vontade de vencer, de encarar os problemas. A imagem que de ti fazemos nos fortifica por completo. Diante dela, as nossas lutas, apertos e carências não são mais que ocorrências passageiras. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Prece extraída do livro de Lourival Lopes, Preces da Vida. Que tenhamos fé em Jesus, que entreguemos os nossos objetivos e os nossos pedidos a Ele, pois somente Ele é capaz de nos dar a resposta. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos fazer a leitura do capítulo 12, item 4, do nosso evangelho de hoje, que diz: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem de perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre as quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargos, e as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente o perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso que tenha alma maior,
mais nobre, mais generosa do que a desse último. Amar aos nossos inimigos não é fácil. Mas esse amor não é um amor de pai, não é amor de mãe, não é amor de filho, não é amor de cônjuges. É apenas nós não desejarmos mal a essa pessoa. Muito pelo contrário. Pedir a Deus que o acolha, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que o acolha, não é? Porque nós não devemos nos confrontar com essa pessoa que com certeza está o estado dessa pessoa é completamente diferente do nosso. Emmanuel diz no livro Amor e Vida em Família, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala sobre o homem bom. E ele, exatamente nesse capítulo, ele fala sobre a passagem, ele narra a parábola do bom samaritano. Então, o texto é um pouco longo, mas eu gostaria que nós recordássemos no Evangelho exatamente qual é a parábola do bom samaritano, que eu acho que se enquadra aqui. Se enquadra. Principalmente quando nós não achamos que ninguém, se nós acharmos que ninguém é nossos inimigos, isso já é um grande passo de progresso moral e espiritual. Boa noite, meus irmãos. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais que coloquem na água do nosso planeta os fluidos magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar nossas doenças, enfermidades ainda existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos colocados na água de todo o nosso planeta nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a nossa alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade para o pronto restabelecimento e revitalização da nossa saúde, corpo físico, espiritual e alma. Obrigada, Senhor, que assim seja.